E o governo federal fecha um acordo para a instalação de comissões especiais no Congresso Nacional. A Luciana Verdolim traz as informações. Olha, o governo anunciou que fechou acordo com o Congresso Nacional para instalação na semana que vem de 4 comissões mistas para discutir medidas provisórias. Hoje existem no Congresso 12 MPs do atual governo. Para facilitar a discussão das matérias, a ideia é juntar alguns assuntos para reduzir o número de comissões especiais para no máximo 7. Na semana que vem, a promessa é instalar as comissões para discutir o CARF, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e a reestruturação da esplanada dos ministérios, como explica o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Assuntos semelhantes como recriação de ministérios e criação de novos órgãos poderão ser discutidos na mesma comissão especial. Mas Padilha descarta que a ideia seja incluir jabutis nas MPs. Ou seja, assuntos que nada têm a ver com a matéria, só para pegar carona na discussão. Medida provisória que não for votada será substituída por projeto de lei com urgência constitucional. Reoneração dos combustíveis, segundo o ministro, já estaria pacificado dentro do Congresso. Por isso, pode virar projeto de lei sem qualquer tipo de problema. Padilha, inclusive, desmentiu o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que descartou a possibilidade de algumas MPs serem substituídas por PLs lá no Congresso. Em meio aos acordos, Alexandre Padilha já avisou aos parlamentares que não existe compromisso de sanção de propostas que signifiquem agressão ao meio ambiente. São duas. Uma que, segundo ele, fragilizaria a conservação da Mata Atlântica e outra que estimularia o mercado de crédito de carbono na gestão de florestas com a exploração de produtos e serviços florestais. De Brasília, Luciana Verdolim. Marcelo Suano, queremos te ouvir a respeito desse acordo que foi costurado, representando o governo Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, como integrantes, lideranças, presidentes do Congresso Nacional, para fazer essas medidas provisórias do atual governo avançarem no rito já estabelecido pela Constituição, com a formação das comissões mistas. As principais já terão essas comissões formadas na próxima semana, mas permanece aquele impasse sobre o formato dessas comissões. Você acredita que esse acordo que vai permitir o avanço dessas medidas pode fazer com que essa discussão fique paralisada, Lira e Pacheco parem por algum momento de discutirem a melhor forma de se formar essa comissão, paridade ou proporcionalidade? Ou isso ainda pode emperrar o avanço dessas medidas provisórias que entraram nesse acordo? Lívia, primeiro deve-se esperar que haja um acordo uma vez que seja garantido um determinado poder para aquelas lideranças que ali estão. No entanto, o que nós observamos é que o Lira ele está muito convicto de que o poder adquirido no momento da pandemia, que foi uma excepcionalidade, ele não deve ceder. E ele não quer ceder. Constitucionalmente e regimentalmente, a forma de se trabalhar com medidas provisórias é exatamente pela comissão mista. E ela tem que ser feita exatamente para garantir que as duas casas possam se manifestar de uma maneira supostamente equilibrada. Algo que o Lira questiona pelo simples fato que ele diz que a proporcionalidade, pela forma como está estabelecida, não é correta e não é democrática. E está adaptando-se aí o conceito de democracia da perspectiva que o Lira está apresentando, como a democracia apenas tendo a representatividade proporcional estabelecida. E democracia não é apenas isso. No frigir dos ovos, o que ele deseja? Preservar o poder, começando a medida provisória pela Câmara, para depois ir para o Senado e voltando para ele caso haja uma emenda. O problema é que eles precisam dar andamento a essas medidas provisórias. Por qual razão? Porque essas medidas provisórias tentam, de alguma forma, resolver os problemas de um governo que está em todas as situações tentando pagar o custo de uma frente ampla que está saindo muito cara. São medidas provisórias que este governo está colocando, que precisam ser apresentadas com mais rapidez possível. Não acredito que o Lira vá ceder.
apesar de, se necessite, buscar um meio termo neste momento para garantir que o Legislativo continue com o protagonismo em relação ao Executivo. Basicamente seria isso, mas o Lira dificilmente vai ceder o poder. Poder adquirido, dificilmente você cede e retorna para a condição anterior. E também com a gente, para comentar os assuntos mais importantes do dia, Roberto Mota, a quem agradecemos pela participação. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria também pedir a sua análise, seu comentário, como tem visto a atuação do governo para costurar esses acordos com o Congresso Nacional para a instalação dessas comissões. Esse movimento acaba pressionando Arthur Lira a aceitar o modelo previsto na Constituição Federal para as comissões mistas? Ou você concorda com o Suano de que dificilmente Arthur Lira vai ceder? Boa noite, Lívia, Daniel, Marcelo, boa noite, nossa audiência. Eu concordo, sim, com o Marcelo na análise dele. O que a gente tem visto é um governo claudicante, né? Um governo que tropeça nas suas próprias pernas, e o Lira já deu vários sinais de que ele não pretende abrir mão desse poder. E eu acho muito importante que o Congresso tenha poder para, nesse momento, né, um momento muito confuso que a gente passa no Brasil, onde a gente tem dificuldade de saber o que está valendo, o que não está valendo. São coisas que até outro dia a gente achava que eram ditadas pela Constituição, de repente passa a não valer mais, e leis que a gente nunca viu escritas em lugar nenhum, de repente começam a ser obrigatórias. Então, eu acho esse um momento muito delicado e o Lira não vai desperdiçar essa oportunidade para mostrar a sua força.